Olá a todos, sejam muito bem-vindos ao Mega Play e hoje iremos abordar sobre a desordem em relação a essa pandemia. Bom, infelizmente, mesmo depois de quase 5 meses do último vídeo abordando algum tema sobre a pandemia, o que esperava ser o último vídeo gravado sobre o assunto, cá estamos ainda no meio dessa tragédia que vem tirando muitas vidas por dia. Hoje escolhi ampliar mais o assunto aqui e falar sobre toda a desordem que a sociedade e o governo estão em relação à pandemia. Desde fevereiro do ano passado já tinha começado o primeiro erro de vários do governo. Creio que muitos subestimaram o vírus no início. Ao invés de fechar as fronteiras, deixaram-nos aberta para todas as pessoas que estavam expostas ao vírus na Europa e na Ásia vierem ao Brasil, o que obviamente iria se espalhar rapidamente, algo que eu já havia dito em um podcast aqui no canal com o Bruno do Zerando Mundo, antes da pandemia chegar no Brasil, e infelizmente o pior aconteceu. O Brasil, com uma falha tentativa de controlar o vírus no início, não conseguiu, e depois que perdeu o controle é que começou as mortes, primeiro nos idosos que sofreram com as consequências. No início, quando a coisa estava dando a entender que seria pior do que esperávamos, o governo fechou as escolas, que pelo menos nisso eles acertaram, né? Mas ainda haviam várias coisas que não dava para entender. As prefeituras começaram a colocar restrições sem o mínimo sentido, como diminuir a quantidade de ônibus nas ruas, fazendo que os poucos que estavam em circulação lotassem de gente. A intenção dessa decisão sem sentido era fazer com que as pessoas ficassem em casa, já que não havia ônibus. Obviamente dando errado, já que as pessoas precisavam trabalhar para poder comer e pagar as contas. É sério mesmo que esse pessoal do poder achavam que diminuindo a quantidade de ônibus iria mesmo diminuir a quantidade de milhares de pessoas numa grande cidade, por exemplo, de circular? Depois começaram a fechar lojas, restaurantes e quase todos os estabelecimentos mais cedo, para evitar aglomerações. O que, na minha opinião, foi uma das restrições mais sem sentido, pois isso só iria incentivar o pessoal a ir em peso nas lojas nos poucos horários que tinham ainda para ir, porque todos iriam praticamente no mesmo horário. Sabiam que fechariam mais cedo, causando filas e aglomerações que poderiam ser evitadas, pelo menos grande parte. Uma outra coisa sem sentido é por parte de estabelecimentos que tinham cadeiras para aguardar algum atendimento, etc. Muitas com fitas para evitar das pessoas sentarem uma do lado da outra, causando filas no lado de fora do estabelecimento. Mas nessas filas, muitas não têm alguém contratado pelo estabelecimento para organizar, causando uma aglomeração na rua e depois de grande parte das pessoas podendo ter pego o vírus ali, levando para dentro do estabelecimento depois, colocando toda essa restrição dentro daquele estabelecimento no lixo. Tudo por uma organização sem sentido algum. Hoje estamos vivendo uma nova variante do coronavírus, que não só leva idosos, mas com pessoas novas também aos hospitais. Mas aí alguém pergunta, qual a melhor maneira de fazer baixar os números diários de casos? Simples, lockdown. Mas como as pessoas se sustentariam por pelo menos 15 dias? Simples também, auxílio do governo. O Brasil já era para ter feito um lockdown nacional com todas as coisas fechadas, com toques de recolher e com multas aplicadas corretamente aos que descumprirem, há muito tempo. Pois ao invés de gastar dinheiro distribuindo milhares de remédios sem eficácia contra a Covid-19, poderia pegar esse dinheiro investindo no lockdown, auxiliando o trabalhador que precisa de grana para ficar em casa, cumprindo o lockdown de pelo menos 15 dias. Mas, infelizmente, temos um governo e uma porrada de médicos querendo que libere 100% kit precoce contra a Covid. Mesmo o principal promotor da cloroquina, Didier Raoult, já disse que o remédio é ineficaz contra a doença. Mas, infelizmente, só vemos essas coisas bizarras e sem noção aqui no Brasil. Outra coisa também, sem sentido algum, é prefeituras e governos estaduais decretando o fechamento do comércio, mas deixando indústrias com mais de 500 pessoas ou mais trabalhando juntas. Algo completamente sem sentido algum e um desrespeito total aos comerciantes. Mas todos nós sabemos o porquê das indústrias, principalmente cidades pequenas, que onde movimenta bastante economia, estarem abertas enquanto comércios estão fechados. Pois são empresas ricas com empresários super bem-sucedidos, tendo poder suficiente para colocar uma pressão no gestor da cidade ou do estado. Vocês estão ligados, né? Algo que os políticos erram em ceder por esses empresários, priorizando a grana pela vida, algo que não faz sentido também, já que sem trabalhadores, porque pegaram Covid, não teria como gerar dinheiro depois. O que mais me surpreende no meio disso tudo é o povo que desrespeita as poucas regras que temos em relação à Covid. Uns vão à praia em meio a um vírus. Como resultado da temporada de verão, cá estamos nós vivendo a maior onda de casos da pandemia. Outros andam sem máscara como se estivessem no seu próprio mundo. O egocentrismo imenso, pensando...
O governo não pode mandar em mim, eu sou um dos únicos que tem coragem de bater de frente com esses ditadores no poder. E mais outros motivos que só eles têm para poder achar que andar sem máscara é da hora. A humanidade já foi muito mais ignorante na Idade da Pedra, mas quando vejo situações de vergonha alheia por pessoas que se recusam a respeitar as poucas regras que temos, sinto que ainda não evoluímos muito como ser humano desde aquela época. Se você vive em uma sociedade, você tem um dever de respeitar as regras e o próximo, principalmente aquele que está se cuidando para não pegar e para não passar para a família. Você pode estar achando que é uma pessoa diferente, uma pessoa revolucionária, inimiga do sistema e desrespeitar as regras, mas ao mesmo tempo você pode virar um canal imenso de transmissão do vírus para pessoas que estão se cuidando, que só querem estar aqui entre nós depois desse grande desastre. Então, por favor, para você que está ignorando as restrições, seu desrespeito a elas pode vir a custar uma vida ou até mais de uma, depois de seus atos ignorantes. Bom, esse foi um vídeo baseado somente em minha opinião. Eu não sei tudo, mas o pouco que eu sei eu tento aplicar aqui para ajudar os outros a ter um pouco da noção de tudo isso que estamos passando. Eu desejo muita força e meu apoio a você que perdeu um ente querido por causa do vírus. Sabe que você não está sozinho e milhares de famílias estão juntos nessa pandemia passando pela mesma dor que você. Mas acima de tudo, saiba que essa dor irá amenizar e muito. Bom, eu vou ficando por aqui, se inscreva no canal se você gostou, ative o sino das notificações para receber novos vídeos. Um grande abraço a todos e até mais.